Olá galerinha, bom dia. Estou aqui para fazer o terceiro estudo com vocês. Falamos sobre a Bíblia no primeiro estudo, falamos sobre a pessoa de Deus no segundo estudo, e hoje estamos aqui para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Vamos fazer no mesmo esquema. Vou falar texto a texto que eu li aqui para vocês saberem do que eu estou falando, ok? E eu quero fazer uma introdução aqui, quero ler essa introdução aqui com vocês. Começa assim, ó. Mas antes de tudo, né, eu gostaria de fazer uma oração, que é muito importante a gente fazer oração. Eu não tinha feito nos outros por causa que o tempo estava escasso, mas eu faço a oração aqui antes, então vamos orar. Querido bom Deus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, e pedimos que o Senhor venha nos inspirar agora no estudo da tua palavra. Venha estar com essa pessoa que está estudando comigo, venha estar comigo, querer direcionar a tua palavra, e que essa pessoa possa estar vendo, possa conhecer mais a pessoa de Jesus, possa conhecer mais sobre a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço por tudo e peço que o Espírito Santo venha nos guiar e nos conduzir ao abrirmos aqui a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos e pedimos. Amém. Então, vamos estudar aqui agora a palavra do Senhor. No texto de introdução, disse assim, ó: Jesus Cristo é o amoroso Filho de Deus vivo, do Deus vivo, um em natureza com o Pai eterno. Por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas, conservando sua natureza divina. Cristo tomou sobre si a nossa natureza humana, fez-se carne e viveu na terra, como homem sem pecado. Seu maravilhoso amor culminou em sua morte na cruz, em sua gloriosa ressurreição e seu retorno ao céu, de onde voltará a esta terra para levar os seus. Essa foi uma pequena introdução falando sobre Jesus Cristo, e vamos lá. Cristo, o Eterno. Cristo, ele foi, é e sempre será eterno. Ele não nasceu ou foi criado para poder fazer parte do plano de salvação, mas ele sempre fez parte do plano eterno, ok? Deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui. Oxi, aí, acho que foi bom agora. Deixa eu baixar um pouco. Aí tá bom. Vamos lá. Que papel Jesus desempenhou na criação do mundo? Disse assim lá em João 1, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Cristo, o Criador, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, ele sempre esteve, sempre existiu, e sempre fez parte de tudo. Ele é o começo de tudo. Um com o Pai. Ele é Deus. Vamos lá. Em Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Está em Colossenses 1,16. Ok? Então, vemos aí como ele é eterno, e que ele é eterno e que ele sempre existiu. Vamos lá? O que está escrito sobre a preexistência de Cristo? O que está escrito sobre a preexistência dele? Miqueias 5,12. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então lá em Miqueias 5,12 já fala que aquele que viria é desde o princípio, desde os tempos antigos, desde o princípio da eternidade, desde os primeiros dias da eternidade, ou seja, desde sempre, né? Em João 17,5 diz assim, ó: e agora glorifico-me o Pai contigo mesmo, glorifico-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então o próprio Jesus mostra a sua eternidade, dizendo que antes que houvesse mundo, antes que houvesse criado todas as coisas, eu era um contigo, eu sou um contigo, né? Vamos lá. Quanto o Senhor Jesus condescendeu em nosso favor.
Vemos nas primeiras partes que ele é um ser eterno que sempre existiu. Agora vamos ver quando o Senhor Jesus condescendeu em nosso favor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, 8, 10. Então vemos assim que nós pecadores, nós tivemos uma reconciliação com Deus, e muito mais agora que Cristo morreu por nós, nós sendo pecadores. Quarta, por que o Filho de Deus foi chamado Jesus? Por que o Filho de Deus foi chamado Jesus? É uma pergunta. Vamos lá. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi também chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Está em Mateus 1, 21 e 23. Capítulo é o primeiro, que é o 1, depois versículo 21 e 23. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Está em Lucas 1, 32. Muita gente questiona sobre a questão do nome de Jesus, porque tem outros nomes dados, né? Mas a serpente do deserto tem vários nomes que é dado ao leão da tribo de Judá. São vários nomes que são dados para a pessoa de Jesus Cristo. E aqui estamos destacando alguns nomes e o porquê que o Filho de Deus foi chamado Jesus, né? Então, Deus conosco, Emanuel, Príncipe da Paz, e é isso aí. E tem vários outros nomes que são dados também a referência de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Messias, aquele que veio para nos salvar. Cristo, a manifestação humana da divindade. Então, assim, a manifestação de Deus humana foi através da pessoa de Jesus Cristo. Deus, Jesus Cristo, se manifestou em pessoa humana através desse ser. Qual foi o maior milagre da história? Esse é o maior milagre. E o Verbo, ou seja, a palavra, Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Está em João 1,14. Né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Está em Filipenses 2, 6, 8. Para muita gente que não se entende, Jesus Cristo, ele estava aqui numa forma humana, como eu. Vamos lá, eu nasci, né? Eu nasci e aí eu entendi que eu nasci para salvar a humanidade, né? Para me entregar pela humanidade, para ser o bode expiatório para salvar a humanidade. Então Cristo entendeu que ele estava aqui para isso. E aí, para nós entendermos a nossa situação, ele se colocou nas mãos de Deus para cumprir o querer e a vontade de Deus, que era o se entregar, certo? O se entregar para benefício dos filhos de Deus, para salvar os pecadores. Tomou sobre si as nossas dores. Ele entendeu que aquela era a sua missão. Ele não usou seu poder de Deus para poder suportar as dores, para poder carregar aquela cruz, para poder suportar as injúrias e suportar os problemas da vida do ser humano. Mas ele viveu como eu devo suportar. Ele aguentou, tomou sobre si e venceu o pecado, venceu a morte, venceu tudo, sendo ele ser humano, ok? Vamos lá. Por que Deus enviou seu Filho a este mundo? Deus não podia manifestar maior amor do que manifestou em dar seu Filho amado a este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16, esse é o texto mais conhecido. Então, eu creio e gosto de falar isso, que assim,
mais difícil do que eu suportar a dor seria minha filha, meu filho suportar uma dor e eu ver ele suportando aquela dor. Então Deus fez isso. Ele permitiu que o seu filho sofresse, para a gente ver o quão é difícil a gente se desprender daquilo que a gente ama. E ele se desprendeu daquilo que ele mais ama, para poder justamente mostrar o quão ele nos ama. Ok? Vamos lá? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está em 1 João 4:10, isso aí. Então, não que nós tenhamos gostado, que nós amamos a Deus, porque nós não conseguimos amar ou gostar de coisa alguma. Simplesmente a gente tem que reconhecer o favor de Deus e um dom imerecido, ao qual Jesus Cristo morreu em nosso lugar para nos garantir a salvação. Todo aquele que nele crê, esse vai ser salvo, esse vai ter a vida eterna. Crer e viver e buscar fazer a sua vontade. Mas a salvação de imediato é pela graça. Aquele que crê será salvo, né? Lembra do ladrão na cruz, né? Ele creu e foi salvo, né? Mas ele morreu, ele não teve que continuar vivendo, né? Ele morreu. E a vida dele futura veio no céu, né? A natureza divino-humana de Cristo. Então a natureza divino-humana de Cristo. Vamos entender um pouquinho dessa mistura aí entre Cristo ser totalmente divino ou ter uma natureza humana. Ou seja, ele estava aqui em corpo físico de humano, mas tinha uma natureza divina. Vamos entender isso aí. Jesus Cristo é Deus e homem ou ambas as coisas. Então ele é Deus, é homem ou ambas as coisas. Jesus Cristo é plenamente divino, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está em Colossenses 2:9. Então ele é puramente divino, certo? Por amor a nós fez-se homem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele é totalmente divino, mas tomou forma humana e aguentou e se limitou às capacidades humanas, para mostrar para nós que com nossas capacidades humanas é possível a gente vencer o pecado. Claro, com o auxílio do Espírito Santo, sendo guiado por Deus. Jesus Cristo, ele não buscou fazer a sua vontade, mas ele buscou fazer a vontade de Deus, para mostrar que fazendo a vontade de Deus é possível vencer o pecado. Vamos lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, certo? O que a Bíblia diz a respeito da divindade de Jesus quando ele se fez homem? Então vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Vem contando toda a história sobre o qual Jesus nasceria, o seu andamento. Então esse foi o filho que nos nasceu, o filho da salvação, esse Jesus Cristo, o prometido de Deus, que iria nos livrar da morte e iria nos abrir as portas do céu, né? Deles são os patriarcas, e também deles descendendo o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito, Deus bendito para todos sempre. Amém. Está em Romanos 9:5. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está em Tito 2:13. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está em 1 João 5:20. Aqui são textos que vêm falando sobre a pessoa de Jesus Cristo e a natureza de Jesus Cristo, né? Totalmente divino, mas corporalmente aqui com eles, numa natureza, num padrão de vida limitado a seres humanos, no seu cansaço, no seu físico, na sua mente em si, limitada a seres humanos. Mas sabemos que ele é plenamente divino. É um Deus, limitou-se à capacidade e às fraquezas humanas, mas resistindo a todas elas, justamente porque se apegou a confiar e a se dedicar a obedecer e a respeitar a vontade de Deus, né? Tanto que até na crucificação Jesus fala assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade, mas se possível passe de mim esse cálice. Porque ele, como ser humano, a dor era intensa, era difícil de suportar.
e ele estava ali a ponto de desistir, mas resistiu a toda aquele peso e disse que não seja feita a sua vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Jesus entre os homens. Qual foi a principal ocupação de Jesus em favor dos seres humanos? Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos. Está em Atos 10, 38. Então, quando ele esteve aqui para servir, não para ser servido. Diferente de reis, de presidentes, de governadores, de vereadores, de prefeitos que estão querendo ser servidos, o rei do universo veio aqui para servir, para salvar. É muita diferença, né? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está em Mateus 20, 28. Então, como autoridade divina, como representante divino, como salvador do universo, salvador da raça humana, ele veio aqui para servir e serviu-se a si mesmo, né? No sentido de que ele se entregou, né, para nos salvar. Que tipo de relação Jesus Cristo Jesus Cristo mantém com os seres humanos? Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, 15. Então, ele já não chama mais nenhum de nós de servos, mas de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, todas as maravilhas de Deus, tudo a respeito do caráter de Deus, Jesus Cristo tem nos dado a conhecer. Então, ele veio e fez isso. Ele veio e nos apresentou, nos serviu com tudo de melhor que se tinha do céu. E o de melhor de tudo é o convite, é a chave para que a gente possa entrar, que é através do seu sacrifício que foi oferecido a cada um de nós. Quanto amor Jesus demonstrou pelos seres humanos, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Está em João 13, 1. Amar realmente até o fim, de forma imensurável. Todos aqueles que foram levados até Cristo foram levados como pecadores e saíram de lá como pessoas salvas, como candidatos a morar no céu, sem nenhum merecimento, sem uma distinção em dizer assim, você é pecador e por isso você vai receber menos. Não. Aqueles que foram levados nas piores situações, na situação do pecado, no flagra do pecado, foram apresentados a Deus, a Cristo, como em flagrantes do pecado, e foram recebidos como verdadeiros cidadãos do céu, ao qual arrependeram pelos seus pecados cometidos e ali ganharam em novidade de vida a chave para entrar no reino dos céus. Porque Jesus não ficou questionando as suas vidas ou querendo saber o que tinha feito há 2, 3 minutos atrás. Simplesmente apresentou para eles o perdão e apresentou para eles o futuro pela frente, que seria um céu, uma eternidade, né? Diferente de muitas coisas, né, que a gente faz, que nos envergonha quando a gente vê uma atitude dessa do próprio Deus. Quanto amor Jesus demonstrou pelos seres humanos, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Até o fim ele nos amou. E ele nos ama. Ele está lá diante de Deus, nos representando diante do Pai, né? O que Jesus prometeu a seus discípulos: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. Está em João 14,3. Essa é uma das promessas mais fantásticas que tem na Bíblia, que é aqui o Senhor Jesus Cristo, aquele que subiu aos céus, ele vai retornar a essa terra para buscar os seus. Os seus são aquele que aceitar ou aceita o seu sacrifício, que estão aguardando o seu retorno, que estão se prontificando para se encontrar com ele, para viver com Jesus nos céus, onde Deus está e onde Deus habita. Em vista desse grande amor, o que nos resta fazer? Em vista desse grande amor, em vista desse grande Jesus, o que nos resta fazer? Está em Atos 16, 31. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, o que nós devemos fazer é crer. Crer na pessoa de Jesus Cristo para que possa ser salvo a minha e a tua casa. Crer. Crer é acreditar. Confiar que Ele é galardoador e que Ele é aquele que vai nos levar ao céu. Aquele que vai nos tirar dessa vida de pecado. Aquele que vai perdoar os nossos pecados. Aquele que vai interceder por nós
diante do Pai, e aquele que veio, que morreu aqui em nosso lugar, porque a nossa condição hoje é a condição de pecador, mas tem que ser uma condição de pecador arrependido, de pecador que busca mudança, que busca viver uma vida diferente, né? Não é fácil, mas eu sei que enquanto a gente estiver nesse mundo a gente vai ter lutas, mas não perca a esperança. Jesus Cristo diz: eu venci o mundo e vós podereis vencer também. Eu sei que você tem suas lutas diárias, eu também tenho minhas lutas diárias, e muitas vezes a gente se sente derrotado, fraco, mas a gente não pode jamais desistir de lutar, né? Ainda que o mundo esteja habitando ou sendo a casa do maligno, a minha esperança é que as coisas melhorem, e que, se não melhorar para o mundo incompleto, o meu caráter ele precisa mudar, ele precisa ser renovado para que eu tenha um encontro com Deus, né? Semana que vem vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Estudamos sobre Deus, estudamos sobre Jesus, estudamos sobre a Bíblia, e estudaremos semana que vem no quarto estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, que você possa estar preparado para estudar sobre este assunto. Tem muitas pessoas que se questionam sobre a questão do Espírito Santo, e o estudo do Espírito Santo ele é um estudo muito grande, né? Porque que tem muitos textos falando, é um estudo muito maior do que a pessoa de Deus, ou sobre a pessoa do Espírito de Jesus, ou até mesmo sobre a Bíblia. É um estudo muito grande, e você vai ver diversas passagens falando sobre a sua função e sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Então, a pessoa de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, ganha, à medida do que ocorreu aqui neste mundo de pecado, depois da queda, funções, né? Deus está ali em sua função, Jesus Cristo veio e fez a sua função, e o Espírito Santo está aqui como Consolador fazendo a sua função. Mas todos são Deus, fazem parte da pessoa de Deus, e habita no trono de Deus, e habita no mesmo lugar onde Deus habita. Então é algo que a gente vai estudar e que vai tirar todo o embaraço que tiver dentro da sua mente. Então agradeço a Deus por esse estudo aqui que eu tive com vocês agora, e que vocês possam ver aí de maneira rápida e prática esse estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo, ok? Um abraço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para dar uma forcinha aí, manda esse vídeo para outras pessoas aí. Tem os vídeos anteriores que eu gravei também, e se precisar de outros vídeos eu vou estar fazendo. Vou estar fazendo os vídeos hoje também sobre família, algumas meditações, aproveitando. Mas o vídeo do estudo mesmo sai todo final de semana, que vocês possam estar compartilhando aí com a família de vocês. São vídeos um pouco maiores, mas que tem todos os textos aí para vocês estar estudando e conferindo em relação ao estudo que a gente está fazendo aqui, beleza? Um abracinho e até o próximo.